Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos fazer o resumo da América Latina, aspectos naturais e humanos. Então vamos começar aqui. O que seria a América Latina? América Latina, nós usamos esse termo quando falamos da divisão histórica ou cultural, ou seja, quem colonizou e que cultura que influenciou. Então nesse caso, o idioma, por exemplo, é muito forte, tá? Então a América Latina são os países que foram colonizados por outras nações que falavam o idioma de origem do latim. Então, países que foram colonizados pelos espanhóis e portugueses, por exemplo, né? Então eles falam o idioma ou espanhol ou português. Boa parte deles, né? Pode ter alguns franceses no meio, enfim. Todas essas colônias foram colônias de exploração. E territorialmente, quais são as nações que compõem, né? Então, compõem o México, que está na América do Norte quando nós falamos da divisão física, mas na divisão cultural, como ele foi colonizado pela Espanha e fala o idioma espanhol, então o México faz parte da América Latina, juntamente com os países da América Central e todos os países também da América do Sul. Bem, quando nós falamos dos povos autóctonos, nós temos esses povos aqui, né? Os astecas, que ocuparam a região do México, os maias na América Central e os incas aqui na costa oeste da América do Sul. Então, quero chamar a atenção, são dos maias, tá? E fica aqui na América Central continental. Por que América Central continental? Porque esse pedaço, que é uma América istmica também, que nós chamamos, essa América Central continental, ela junta duas porções de continente, a parte sul e a parte norte, tá? Nela tem a descendência da população ameríndia, então a maioria da população aqui será parda, de olhos rasgados, né, levemente puxadinhos e cabelos lisos, então vai ter um predomínio da população descendente dos maias. Já nessa outra parte nós chamamos de Antilhas ou Caribe. Neles receberam muitos imigrantes forçados, ou seja, muitos escravos da África para trabalhar nos plantations de cana, tá? Então eles foram gradativamente indo em grande quantidade para as Antilhas ou Caribe para trabalhar nas lavouras de cana de açúcar. Então vai ficar assim, essa porção que nós chamamos de Antilhas, que é formada por grandes ilhas e as pequenas ilhas, grandes Antilhas e pequenas Antilhas, assim como Cuba, Jamaica, Porto Rico, vai ter um predomínio da população afrodescendente. Por quê? Porque viveram a migração forçada, teve a escravidão aqui no plantation da cana. Já nessa outra porção, a América Central continental, vai ter um predomínio do povo autóctone. Autóctone significa nativo, os povos maias, mas são mestiços porque muitos aqui miscigenaram com os europeus, né? Então aqui uma descendência dos autóctones e aqui dos afrodescendentes. Muito bem. Uma coisa que é importante quando a gente fala da América Latina como um todo, que a América Latina como um todo tem favela, né? Isso é resultado de um inchaço urbano. O que seria inchaço urbano ou macrocefalia? Macro é grande, né? Cefalia é a parte cerebral. Então, a massa cefálica ali cresceu muito, ou seja, a parte pensante de uma cidade ou de um país cresceu muito. Por quê? Porque recebeu muitas pessoas vindo do campo, porque o campo ficou mecanizado, essas pessoas viveram o êxodo rural, saíram em massa do campo e foram para a cidade. Chegaram na cidade, não tinha infraestrutura para atender toda aquela demanda populacional. Então, se formaram cidades muito caóticas, sem nenhum planejamento, com todos os problemas urbanos possíveis, como violência, falta de rede de esgoto, energia elétrica, congestionamento em vários pontos. Ou seja, por que isso aconteceu? Porque a urbanização foi rápida demais, né? Foi sem planejamento, consequentemente sem infraestrutura para atender toda a demanda populacional, formando áreas de favela e de segregação espacial, né? Socioespacial. Bem, outra coisa que é importante a gente falar da América é a questão do tectonismo da América, né? A América, ela passa por uma questão tectônica muito interessante.
ela inteira tem choque de placas tectônicas. Toda a borda da América é chamada de Círculo do Fogo, porque tem bastante tectonismo. Então veja, é a placa norte-americana se chocando com a placa do coco, né? Que também é exprimida pela placa do Caribe. Já na porção sul tem o encontro da placa de Nazca com a sul-americana. E aqui no norte, lembrando, na América do Norte, a placa da América do Norte está vindo sentido sul e a placa do Pacífico vindo para sentido norte, e que vai formar uma das maiores falhas tectônicas que existe, que é a falha de San Andreas. Ou seja, a América como um todo sofre muito tectonismo, só que eu quero chamar a atenção necessariamente para essa área aqui, ó, o México, tá? Então, nós temos essa área que dá para ver, né, que eu vou colocar aqui em destaque para vocês, o México. Aqui é o México. E aqui no México, olha que interessante, ele está na placa norte-americana. E ele está praticamente em áreas de atrito de outras 4 placas. A placa do Caribe, quando se move, atinge o sul. A placa sul-americana, quando bate aqui na placa do coco, também, tá? Reflete aqui no sul. E aqui no norte dele é o reflexo da placa América do Norte com a placa do Pacífico, que é a continuidade aqui da falha de San Andreas pega o México. Veja, é uma área de zona tectônica muito forte. Por isso que o México tem tantos vulcões, tantos terremotos, tá? Esse ano mesmo, uns 2 meses atrás, teve terremoto. Por quê? Porque o México está sobre a placa norte-americana, entretanto, entre contato com outras 3 placas, né? Então ele está sobre contato entre 4 placas tectônicas. Ele está no Círculo do Fogo, tá? Bem, já que a gente está falando de tectonismo, a gente não pode esquecer como é que se forma essa cordilheira aqui, que é a Cordilheira dos Andes, né? A Cordilheira dos Andes, ela está em toda a parte oeste aqui da América do Sul, e ela se forma por quê? Porque essa placa aqui é grandona, chamada Sul-Americana, que termina lá na metade do Oceano Atlântico. Essa placa aqui, ela se choca com uma outra placa menor aqui no Oceano Pacífico, chamada placa de Nazca. Essa placa de Nazca, ao se chocar com a placa sul-americana, dobra a borda delas, formando uma sequência de dobramento moderno. É terreno novo, tá? Não é antigo, não. Está em formação ainda, de certa forma. Todo dia tem tectonismo entre elas, ainda está se formando. Então, essa borda aqui, toda dobrada, nós chamamos de dobramento moderno, que forma essas cordilheiras, aqui que nós chamamos de Cordilheira dos Andes. Então, aqui na porção oeste, como que fica a disposição do relevo da América do Sul? Desse jeito, ó. A parte oeste, com as Cordilheiras dos Andes, a parte central aqui, ó, é a área das planícies do Pantanal e da Amazônia, áreas de planície, e a parte leste aqui é a parte de Planalto, mesma coisa da América do Norte. A América do Norte, a parte oeste são as montanhas rochosas, a parte central, a planície central, e a parte leste, os montes Apalaches, que são áreas de Planalto. Então, a área de Planalto aqui, né, que é a Serra do Mar, a Serra da Mantiqueira, que é a nossa região, tá? A área de Planalto na parte leste, do lado do Oceano Atlântico, né? Nós temos aqui essa área de Planalto. E na parte oeste, que é essa parte aqui, nós temos as cordilheiras, né? As áreas montanhosas aqui. Acho que vai ficar difícil eu escrever montanha aqui para vocês. Mas é a área das Cordilheiras dos Andes. Eu deveria ter colocado antes, que ficaria mais sintético, né? mais simples. Bem, então nós temos áreas de montanha, áreas de planalto, parte central, planícies. Vimos o relevo, vamos falar da formação dos desertos da América Latina. A América Latina tem 2 grandes desertos secos e quentes. Eu vou falar deles, não vou falar da Patagônia, tá? Vou falar do deserto aqui
do México e o deserto do Atacama. Esses dois desertos são formados por quê? Porque tem essas correntes chamadas correntes frias, que é a corrente de Humboldt, que vai empurrar toda a massa úmida que queria chegar do oceano aqui. Ela empurra, ela impede de chegar a umidade, formando um deserto em pleno litoral. Né? Então, essa área litorânea aqui do Chile, nós vamos ter o deserto do Atacama, porque a corrente de Humboldt impede essa umidade de chegar. A mesma coisa acontece aqui na Califórnia, no México. A corrente da Califórnia empurra toda a umidade, fazendo com que essa área seja mais seca. Bem, então tá aqui outra figura mostrando a mesma coisa, tá? Corrente de Humboldt empurrando essas massas de ar úmidas, formando o deserto do Atacama. Bem, o que nós temos logo em seguida? As 3 principais bacias hidrográficas da América, que são essas. A menorzinha, chamada a Bacia do Orinoco, que pega a divisa entre a Venezuela e as Guianas, né? A maior bacia, que é a Bacia Amazônica, que abrange o Rio Amazonas, que tem uma nascente no Rio Negro, lá no Planalto do Orinoco, e outra nascente em Ucacali, na Cordilheira dos Andes, formando o Rio Solimões. Os dois se juntam e formam o Rio Amazonas. Então, a maior área aqui é a Bacia Amazônica. Mas eu quero chamar a atenção para essa última bacia, a Bacia da Platina, que ela é a junção de 3 bacias que nascem no Brasil. A Bacia do Paraguai, que nasce no Rio Paraguai, na região centro-oeste do Brasil. A Bacia do Paraná, que nasce na parte... tem o desembocar do Rio Tietê e vários outros rios, que vai formar o Rio Paraná, entre o sul e o sudeste do Brasil, né? E vai desembocar no Rio do Prata. E a Bacia do Uruguai, que nasce no Rio Grande do Sul e desemboca no Uruguai. Então, veja, essas 3 bacias têm nascentes no Brasil e junção delas forma a Bacia do Platina. Então, vamos lá, vamos retomar isso. Então, a Bacia do Platina é formada pela bacia aqui do Paraguai, a Bacia do Paraná, tá? E a Bacia do Uruguai. Essas 3 bacias formam a Bacia do Platina. E essa Bacia Platina é muito importante para a América do Sul, porque, embora nasça no Brasil, envolve outras nações, como Paraguai, Argentina e Uruguai, áreas de grande potencialidade de água. Justamente essa área que tem muita água, essas chuvas que vêm dessa área e formam essas grandes bacias, muitos rios aqui, vêm desse lugar, a Amazônia. A Amazônia, para lembrar todo mundo, passa praticamente aqui, é a linha do Equador, tá? A linha do Equador, para lembrar, é 0 graus de latitude, então ela recebe muito sol, é uma área muito quente e é uma área também de baixa pressão. O que seria a área de baixa pressão? Área onde recebe umidade, tá? Deixa eu fazer, recebe umidade, vem muita chuva. Deixa eu fazer essa baixa pressão mais para cá, para ficar mais, para fazer mais sentido. Né? Então, ela é a área de baixa pressão. Ela recebe muita umidade. Toda a massa úmida praticamente vem para ela. Tá? Então, é um lugar onde é muito quente e recebe muita umidade. Da onde vem essa umidade? Aqui, ó, do oceano. O oceano evapora, forma essas nuvens. Essas nuvens vêm aqui para a Amazônia, dando condição perfeita para formar a floresta. E é exatamente essa floresta, quando evapora, né? Quando evapora, é que ela vai formar muita chuva que vão se espalhar por toda a América do Sul. Então, entendi até aqui, eu vou apagar e vou mostrar agora como que esses rios se movimentam. Tá? Então, vamos lá. Então, olha só, deixa eu voltar aqui. Então, o que nós temos? Essa floresta evapora, formam nuvens, essas nuvens vão se deslocar. Quando elas batem aqui,
tem a Cordilheira dos Andes, certo? Várias áreas de montanhas aqui. São muito altas, elas vão funcionar como um paredão. Então essas nuvens não vão conseguir sair da América do Sul. Elas vão bater aqui e vão vir no sentido sudeste do Brasil e nessa região aqui da Bacia da Platina, que vai pegar Paraguai, Argentina, Brasil, Uruguai, né? Que vai pegar essa área que é a área de maior produção de riqueza da América do Sul. Por que tem muita água aqui? Por que tem tanta riqueza aqui? Que dá para fazer agronegócio, que dá para fazer indústria? Porque essas chuvas vêm da Amazônia. Essas chuvas que vêm da Amazônia nós chamamos de rios voadores, tá? O que seriam esses rios voadores? Os rios voadores, para quem não sabe, são essas massas úmidas, tá? Que são produzidas pela evapotranspiração da floresta, ou seja, a floresta transpira demais, formam grandes nuvens de chuva e essas chuvas vão ser bem distribuídas por toda a América do Sul. Esses rios voadores só existem por causa da floresta amazônica, ou seja, se a gente tirar essa floresta, também teremos, consequentemente, futuramente, problemas econômicos na região mais rica da América do Sul. É isso aí, pessoal. Isso que eu queria falar para vocês, tá? Boa prova, bons estudos e até mais.